Quando estamos em Cristo, quando estamos em Deus, nenhuma tribulação nos pega, independente do tamanho da tribulação. Isso não quer dizer que nós não vamos nos entristecer. Isso não quer dizer que nós não vamos passar por nervos, por irritações, por choro, por angústia, mas que isso não vai destruir nós, porque nós estamos guardados em Deus. E hoje nós queremos falar de um assunto que primeiro nós vamos falar de uma coisa que chama assim, tem algumas coisas que é vida em Deus, né? Ou vida com Deus. A vida em Deus é quando você está guardado em Deus. Vida com Deus é quando você busca estar com a sua vida preparada para a hora de Deus. Então eu quero falar com os irmãos hoje sobre vida em Deus. Como que nós conseguimos uma vida totalmente em Deus, guardada no Senhor? Como que nós conseguimos superar? Como que nós conseguimos superar as nossas dificuldades, as nossas tribulações? Como nós passamos por isso glorificando ao Senhor? Esse é um dos fatos que muitas vezes, quando nos chegamos em tribulação, como por exemplo a Gabriela, o Mauro, que está passando por uma tribulação muito difícil, a gente sabe o que é uma perda, porque eu já perdi pai, eu já perdi irmão também em acidente, eu já perdi meu sogro, a quem eu amava tremendamente, além de tios e primos. Nossa neta, que Deus a levou com 10 meses praticamente. Então são dores que a gente sabe o que é isso. Todos nós perdemos entes queridos. Mas nesse momento de tribulação, nós temos que ter uma vida em Deus. Que o nosso desespero humano, ele não sobrepassa a fortaleza do nosso espírito, aonde o Senhor é que rege o nosso espírito. Porque quando estávamos mortos, nosso espírito estava morto, como o de Adão, como Adão morreu, nós podíamos nos desesperar, gritar, chorar, bater com a cabeça na parede, fazer o que for. Mas hoje não. Hoje nós estamos em Deus. E a vida em Deus, o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, de 10 a 18, gostaria que os irmãos buscassem como se enfrentar tribulações, e mesmo as tribulações que não são visíveis, porque tem tribulações que você nem sabe que está enfrentando, mas você está enfrentando. Mas quem está enfrentando ela por você? É o Senhor. O Senhor nosso Deus. Muitas vezes a gente sente a tribulação, muitas vezes a gente começa a sentir coisas que a gente nem imagina o que é. E essa tribulação a gente só sabe depois que passa. Muitas vezes estamos passando lutas que não são visíveis. E aí o apóstolo Paulo explica para nós. Ele está falando em Efésios, falando com a igreja de Efésios, né? E isso serve para nós. Efésios capítulo 6, versículo de 10 a 18. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam de toda a armadura de Deus para poderem ficar firme contra as
ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possa resistir o dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Então, uma coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos sobre essas questões que nós estamos falando é, por exemplo, ficam firmes contra as ciladas do diabo. Essa é uma das questões que presta bem atenção. E diz que a nossa luta não é contra os seres humanos. Muitas vezes, pessoas são usadas, que eles permitem ser usadas por Satanás porque não conhecem o Senhor. E outra coisa, mas contra os poderes e autoridades, agora, contra os dominadores desse mundo de trevas. Agora, presta bem atenção. Mundo de trevas. A palavra de Deus diz para nós o seguinte, e Deus nos libertou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção e o perdão dos pecados. Então, o que o apóstolo Paulo está falando aqui é para quem vive nesse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam de toda a armadura de Deus para que possa resistir o dia mau. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que nós vamos passar pelo dia mau. E como nós vamos resistir a esse dia? Nos revestindo da armadura de Deus. Então, não, eu sou cristão, eu não tenho dia mau, nada vai acontecer comigo, eu não vou ser surpreendido com nada, nada vai acontecer. Não é nada disso que o apóstolo Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo está dizendo que é para nós nos vestirmos da armadura de Deus para resistir o dia mau. Olha para você ver, então quer dizer que nós passamos por dias maus. Por isso vistam de toda a armadura de Deus para que possam resistir o dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Então, fazer tudo é vestir a armadura de Deus. Inabalável, se alguém sabe o que é inabalável, se não sabe, busca no dicionário e vê. Inabalável não leva abalo, ele não treme, ele não chora, ele não grita. Ele está em Cristo. Não é a situação de tribulação que vai trazer desespero para ele. Essa pessoa está em Cristo, ela não vai perder o sentido lógico. Ela está inabalável. Por que ela está inabalável? Porque ela está em Cristo, ela está com a armadura de Deus. E aí o apóstolo Paulo continua. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, Jesus Cristo, tendo os pés calçados com a preparação do Evangelho, falar Evangelho da paz, falar de Jesus o tempo todo,
sempre está andando e falando do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas, não é só uma não, todas as setas inflamadas do maligno. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Presta bem atenção, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, como que você vai sair de uma situação de tribulação, de enfermidade, de setas malignas do Satanás, de hostes celestiais, de ciladas do inimigo? Como que você vai sair disso? A explicação está muito clara. Você está sempre com a verdade na boca, a justiça no coração, os pés prontos para pregar o Evangelho. Além de tudo, use o escudo da fé, que é ele que apaga todas as setas inflamadas de Satanás. O que pode ser uma seta inflamada de Satanás? Uma enfermidade, uma angústia, uma tristeza muito grande, uma decepção muito grande, como todos nós passamos todos os dias. E ele ainda fala, orem no Espírito. Você não precisa abrir a boca para orar. A sua mente está ligada no Senhor Jesus. A sua mente, o seu espírito, teu coração, todo o seu ser está ligado. E você ora no Espírito. Senhor, atua, salva, Senhor. Em cada lugar que você caminhar, pregar a palavra do Senhor com todo o amor, para que você não se torne um arrogante, que você é superior a todos os outros, porque você é privilegiado por ter sido salvo pelo Senhor. Porque todos nós somos privilegiados. Mas nós temos que tomar cuidado com a nossa arrogância, porque muitas pessoas, por ser salvo, se acham superior aos outros irmãos, aqueles que ainda não tiveram a misericórdia. O Senhor não revelou para ele o Evangelho da graça de Deus. Então ele fala, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Então, a paz é a paz que o mundo não conhece, que nós falamos a semana passada. É a paz de Cristo. Ninguém sabe como que você pode estar em paz com seu irmão, que você perdeu o teu irmão com 33 anos, que não era suposto ter morrido. Como eu perdi o meu irmão com 45 anos, não era suposto ele ter morrido. O Nilcim, meu primo, que não era suposto ter morrido, muito novo. E entre outros, tantos outros que a gente não conhece. E as famílias ficaram chocadas, as famílias ficaram abatidas. Mas quando você tem Jesus Cristo no teu coração, você está preparado para qualquer tipo de tribulação. E é isso, o mundo inteiro, nós não estamos falando de Fort Myers, não estamos falando da nossa cidade, onde nós nascemos, não. O mundo inteiro passa por uma tremenda tribulação de manipulação de massa, onde todo mundo
principalmente está enfermo na cabeça, a pessoa está doente na mente. Ela tem medo de tudo e de todos. A pessoa está totalmente traumatizada com o próprio pensamento dela. E não é uma ou duas pessoas, não. São milhões de pessoas que estão agindo dessa forma. E nós, mesmo sabendo de tudo isso, seguimos em paz. Porque quem nos guarda, independente se nós morramos ou se nós vivamos, o que importa é que Cristo é glorificado em nossas vidas. Amém? E agora, para terminar a nossa oração dessa noite, gostaria que os irmãos abrissem Colossenses capítulo 1, versículos de 15 a 20. Nós vamos falar do poder daquele que nós vivemos no reino dele. Só para que a gente tenha uma vida guardada em Deus, em Jesus. Colossenses 1, capítulo de 15 a 20. Nós vamos falar de Jesus, aquele que o Senhor nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção e o perdão dos pecados. É desse Senhor, do seu Filho amado, Jesus Cristo, é que nós vamos falar agora. E o apóstolo Paulo começa falando assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo pelo seu sangue derramado na cruz. A paz, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Então, quando nós lemos esse trecho da palavra em Colossenses, nós podemos ver que a nossa luta, aí o apóstolo Paulo, voltando lá no primeiro trecho da palavra que nós lemos, ele fala assim: ficam firmes contra as ciladas do diabo, pois nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes, autoridades, contra dominadores desse mundo de trevas, ok? Aí o apóstolo Paulo vem dizendo aqui atrás, aqui na frente, que tudo isso foi criado por ele, pois nele foram criadas todas as coisas no céu, na terra, as visíveis e invisíveis, sejam trono, soberania, poderes ou autoridades. Então, só para que a gente tenha certeza de uma coisa: quando estamos em Cristo, quando estamos em Deus, nenhuma tribulação nos pega, independente do tamanho da tribulação. Isso não quer dizer que nós não vamos nos entristecer. Isso não quer dizer que nós não vamos passar por nervos, por irritações,
por choro, por angústia, mas que isso não vai destruir nós, porque nós estamos guardados em Deus, nós vivemos em Deus, a nossa vida está em Deus. Esse é o grande privilégio de servir ao Senhor. E é isso que eu gostaria de passar para os irmãos, para que, orando essas palavras, entendendo quem é que nos guarda, entendendo quem é o Senhor Jesus, que por Ele, para Ele, são todas as coisas. Tudo foi criado por Ele. Ele é o cabeça. Se nós entendermos bem que o Senhor sempre, o Senhor nosso Deus, Ele sempre nos dá a explicação como um corpo. Então, se você vê o corpo é perfeito por Ele só. Todas as coisas trabalham em conjunto. Então, Ele fala que Jesus Cristo é o cabeça do corpo. Mas de que corpo? É um corpo espiritual, que é a igreja, que somos nós. Esse é a nossa vida. Nós somos igreja comandada por uma cabeça, que essa cabeça é Cristo Jesus. Porque João fala para nós que sem Ele nada podemos fazer. Nós temos que estar ligado nele. E para estar ligado nele, nós temos que estar realmente com vida em Deus. Amém? Eu quero glorificar o Senhor pelas vidas daqueles que têm passado por grandes tribulações. Vidas que têm se sujeitado ao Senhor, vidas que têm buscado o Senhor para conhecê-lo, porque o Senhor já os separou do mundo para Ele. Eu glorifico o Senhor pelo privilégio de servir a Deus, pelo privilégio de ser parte do corpo místico do Senhor Jesus, que é a igreja. Eu glorifico o Senhor pela oportunidade de estar hoje, mais um dia, adorando ao Senhor, nos últimos dias desse ano de 2020, o qual certamente vão ficar marcados no mundo. Mas no nosso coração nós vamos lembrar, o Senhor nos trouxe até aqui e nos levará até o dia dele. Em nome de Jesus. Amo todos, um grande beijo no coração. Amém.